a gente resolveu mudar muita coisa lá dentro e eu, de fato, eu mudei o mindset para ser muito focado em qualidade e não crescimento. Então, qualidade acima de tudo. E aí, no momento que a gente fez isso, em um ano a gente cresceu 12 vezes. Esse é o Gustavo Fino. Ainda como executivo da Ambev, ele construiu a maior plataforma de delivery de bebidas do Brasil. Depois disso, saiu para fundar o Nana Delivery, captando 3,6 milhões de dólares apenas no PowerPoint. Nesse episódio, você vai aprender o seguinte: como abrir portas com fundos e gerar oportunidades de pitch com investidores. Erros que podem matar sua startup. Por que a fase de descontos agressivos viciou métricas e como eles corrigiram a rota e aproveitaram um crescimento de mais de 15 vezes em um ano. O episódio completo já está disponível no Next Round Club, um movimento para founders que tratam captação como prioridade estratégica. Para conhecer e fazer parte, clica no link do comentário fixado. Em algum momento desses 7 anos aí de Zé Delivery que você ficou lá, a empresa foi questionada dentro das ZX Ventures ou dentro da Ambev, fala assim, porra, esse negócio não está dando lucro, ou quando que deu lucro, já aproveitando para emendar uma outra pergunta aqui, quando que foi o momento que vocês viram assim, ficou claro para todo mundo, que vocês conseguiram chegar no Product Market Fit? Muitas vezes, a gente quase fechou o Zé umas 3 vezes antes dele dar certo. E é isso que eu acho legal também desse processo de aprendizado lá dentro. Esse mindset que a gente teve que aplicar com a Ambev, eu acredito que é um mindset que funciona muito hoje com a atual situação no mercado de investimentos, o acesso ao capital e o que os investidores estão buscando ver e entender sobre os negócios. Conseguir trabalhar com um modelo onde você consegue entender bem a sua situação financeira, o porquê você não dá lucro hoje, e quando você pode passar a dar lucro, o que é necessário ou o que você entende nessas hipóteses para isso ser necessário, você consegue trazer essa visibilidade que você estava falando na sua apresentação para aquele investidor entender, ok, posso ter um retorno de tanto lá na frente porque é assim que as coisas vão andar. Lá dentro a gente chamava muito de path to profitability. Então precisava o tempo inteiro estar falando sobre quando nós imaginamos que a gente vai passar a dar EBITDA positivo, o que é necessário, qual o nosso unit economics, o que acontece quando a gente adquire um novo usuário, o que acontece quando a gente tem um usuário recorrente. E isso era desde o ano 1? Desde o ano 2, eu diria, porque no ano 1 a gente ainda estava aprendendo o que eram essas métricas e como trabalhar com elas, mas desde o ano 2 a gente já precisava olhar de fato a fundo, entender o lifetime value do nosso usuário e conseguir projetar esse viability que a gente chamava. A gente olhava muito para 3 coisas, né? Desirability, viability e feasibility. Então, desirability, se os usuários querem utilizar o teu produto, então muito a ver com Product Market Fit. O feasibility, se você consegue operar aquela proposta de valor que você tanto promete para os seus usuários. E o viability, se isso algum dia vai se tornar de fato um negócio rentável. Então isso era super importante para a Ambev, então desde o começo a gente tinha métricas de olhar a margem de contribuição, de entender quanto nós estamos de EBITDA negativo, qual que é o nosso ticket médio, o que vai acontecer lá na frente. Então trabalhar com essas projeções sempre foi bem importante. Então, inclusive em 2018 a gente quase fechou o Zé definitivamente. Por quê? Porque depois de várias tentativas de fazer o Zé crescer de uma forma... Eu vou falar exponencial, mas não significa que ele não estava crescendo exponencial. É só porque a gente tinha esse apego de fazer o negócio crescer 10 vezes no ano. Era o que a gente queria ver acontecer. E a gente tentando, e a gente entrou no modelo de dar desconto de forma super agressiva, entendendo que se eu adquirir um usuário hoje, mesmo que de graça, ele vai achar o serviço tão incrível que ele vai voltar para fazer compras futuras. E é aí que o negócio vai crescer e vai se rentabilizar. A gente basicamente quebrou nossa operação ao tentar fazer isso, jogou retenção lá para baixo, atraiu cliente que era totalmente B2B, nada a ver com B2C que a gente queria entregar. Deixa eu te interromper para fazer uma provocação aqui interessante. Cara, esse é um mindset puro de founder e de fundos de venture capital nos últimos anos. Minha pergunta vocês tinham esse mindset lá porque vocês tinham e vocês se entendiam como uma startup, ou porque isso também vinha da Ambev e fala assim, porra, sonho grande, como é que era isso? Tinha um lado do próprio sonho de construir negócios que pudessem ter um bi de receita, não estou nem falando de valuation, porque a Ambev fala o mundo inteiro de bi de receita, mas quando a ZX surgiu, como ela tinha esse conceito de disrupção e fazer as coisas diferentes, ela tentou copiar muito do mindset
de venture capital. Então, tentou muito aplicar desse negócio do crescimento exponencial, fazer o negócio crescer muito rápido, deixa as coisas quebrarem e depois conserta. E a gente não entendia muito bem na época, a gente não tinha criado ainda o nosso próprio conceito dentro do Zé do qual era a forma correta de tocar aquele negócio. Então a gente tentou, de fato, fazer isso por 3 anos. E aí, nesses 3 anos, a gente patinou muito. Depois, na virada de 2018 para 2019, que depois de quase fechar o negócio de vez, a gente resolveu mudar muita coisa lá dentro e, de fato, eu mudei o mindset para ser muito focado em qualidade e não crescimento. Então, qualidade acima de tudo. E aí, no momento que a gente fez isso, em 1 ano a gente cresceu 12 vezes. Uau. Então, aí o negócio começou a andar. E depois veio a pandemia e cresceu mais 15 vezes. E aí foi que o negócio se tornou o tamanho que ficou. Então, quer dizer, só para a gente estabelecer uma linha de tempo aqui. 2015, quando vocês começaram, até 2018, vocês tinham um mindset puro de venture capital, crescimento A qualquer custo. A qualquer custo. Vamos fazer, o negócio foi questionado ali, não está virando, desconto, práticas que a gente vê até hoje, muitas vezes. Mudança de mindset de 18 para 19, vai, um ano e pouco antes de pandemia, o negócio cresceu 12 vezes, e aí, ajudado talvez por um evento externo totalmente fora do controle, 15 vezes. Mais 15 vezes. Exatamente. Seria correto dizer que já antes da pandemia, quando o negócio cresceu 12 vezes, aí que vocês chegaram no Product Market Fit lá, Total. E aí já era claro o Unit Economics, já era claro que era um negócio viável, lucrativo e assim por diante? Total. Então, a gente considera 2019 como o ano que a gente de fato encontrou o nosso Product Market Fit, que a gente viu um crescimento muito grande, não só no número de usuários que a gente adquiria, mas principalmente na taxa de retenção. Então, a gente saiu de uma taxa de retenção de 25% em 90 dias para quase 60% dos usuários que a gente adquiria. Uhum. E cresceu o ticket médio, cresceu a frequência de uso, o boca a boca passou a crescer muito, então pessoas utilizando o serviço, indicando para outras, 80% da nossa aquisição era boca a boca. Então foi aí que a gente entendeu, ok, temos Product Market Fit. E aí foi nesse meio tempo que a gente começou a entender de fato o Unit Economics, o que acontecia com o usuário que a gente adquiria e o usuário que a gente retia. Então foi aí que a gente começou a prever muito melhor o que aconteceria se a gente acelerasse crescimento ou desacelerasse crescimento. E aí que eu acho que é uma parte importante do fundraising em si, porque se você vai atrás de dinheiro, você precisa entender o que vai acontecer quando você vai aplicar esse dinheiro. Uhum. Então, se você tem um negócio similar ao que a gente tinha no Zé, que no caso a aquisição era negativa, mas a retenção era positiva, muito provavelmente, se você levanta um capital relevante e aplica esse capital para crescer de uma forma mais acelerada no curto prazo, você vai jogar o teu P&L lá para baixo. Você vai aumentar o teu EBITDA negativo, ou se ele é positivo, ele vai ficar menos positivo. Porém, depois de 90 dias, 6 meses, ou quem sabe 1 ano, vai depender da tua retenção, teu lifetime value, aquilo vai se tornar em geração de caixa de fato para você. E aí, foi nesse momento que a Ambev começou a entender, ok, vale a pena investir, porque em tanto tempo vai começar a retornar. Obviamente, depois da pandemia, dificultou um pouco as coisas, porque tudo se voltou para resultado de curtíssimo prazo, mas como o crescimento orgânico foi muito grande, o retorno acabou sendo meio que natural. Nessa época, em 2019, então, me corrija se estiver errado, você falou que no começo o funding do Zé Delivery era muito de orçamento anual, orçamento base zero, quanto a gente precisa, gasta. A partir de 2019, teve algum evento de financiamento ali, mesmo que interno, né? Mesmo que com a Ambev, mas que você acha que foi parecido com um empreendedor captando com fundo de investimento, de ir lá e negociar um determinado aporte e tinha essa flexibilidade, ou não? Continuou da mesma maneira? Talvez um processo mais curto, mas tinha suas similaridades. Porque basicamente ali tudo que eu precisava era sentar com o meu board, apresentar para eles o que a gente precisava e o quanto ia trazer de retorno, e aí eles aprovavam ali mesmo se podia usar o dinheiro ou não. E aí depois era mais burocracia interna para desbloquear esse dinheiro para ele vir para a nossa conta. Tinham sistemas internos que era como se fosse a nossa conta bancária. Já no mundo de Venture Capital, você vai talvez ter um tempo maior de convencimento dos investidores, porque eles precisam entender bem o problema de mercado, a tua solução, e aí fazer essa projeção de retorno que vai ter lá na frente. Mas no próprio final, diria que ali
no terceiro trimestre de 2019, a gente fez uma rodada interna para gastar mais dinheiro aquele ano e continuar crescendo. Tanto que a gente cresceu muito o nosso time aquele ano. A gente começou com 60 pessoas, mais ou menos. E acho que, se eu não me engano, a projeção era terminar com talvez ali umas 120. A gente terminou o ano com umas 300. Uau. Exatamente porque a gente estava vendo esse crescimento acontecendo. A gente pegou mais dinheiro para poder investir nesse crescimento e, em contrapartida, também investir na estrutura necessária para suportar esse... ordem de grandeza? É que eu não vou lembrar exatamente a ordem de grandeza, mas a gente falava ali em milhões mesmo de reais naquela época. E a operação fazia quantas entregas? No final daquele ano, a gente terminou com 400 mil entregas no mês. Então, no Brasil inteiro? Naquela época, o Brasil inteiro eram 30 cidades. Então, não era ainda o Brasil inteiro. A gente passou a atender todos os estados do Brasil durante a pandemia. Então, também, quando a pandemia veio, o negócio começou a crescer de forma orgânica, e aí a gente fez uma nova rodada de investimento, porque para suportar esse crescimento, a gente precisava também aumentar o nosso time, fosse a estrutura operacional para dar suporte para os distribuidores que a gente tinha, como também para expandir para novas cidades. E aí a gente captou mais dinheiro, e aí a gente fez uma expansão dessas... A gente estava mais ou menos em 50 cidades quando a gente pegou esse dinheiro, e foi para 250 em 9 meses. E aí, contratando todo mundo de forma remota, pessoas em outros estados, foi uma loucura. Cara, vamos ainda nesse capítulo do Zé Delivery, mas falar um pouquinho da utilização da grana, né? Então, você contou que de 2015 a 2018 tinha esse mindset de venture capital puro, que o negócio foi questionado, quase quebrou, quase desligaram a luz. O que, sei lá, se você puder trazer 2 ou 3 erros aqui que você acha que vocês cometeram hoje olhando para trás, as coisas ficam muito mais claras quando a gente olha para trás, mas o que você faria diferente em relação à utilização dessa grana? A primeira delas é exatamente relacionada ao onde e como investir esse dinheiro. Então, a partir do momento que a gente entendeu o que era importante para o nosso negócio, a gente passou a investir de forma correta, que era na melhoria da qualidade, nas pessoas do nosso time, que a gente entendia que, de fato, toda a base que a gente tinha ali de pessoas trabalhando nos nossos times é o que garantiria aquele crescimento. Elas criavam as novas soluções, elas garantiam a qualidade do atendimento, a qualidade da operação, e isso impactava no crescimento do nosso negócio. Então, durante 3 anos, a gente basicamente pegava o dinheiro e aplicava onde? Facebook, Google e Insta. E esperava que isso fosse ser suficiente para o negócio crescer e dar o retorno esperado. Depois que a gente entendeu que, de fato, não era isso que impactava o crescimento, a saudabilidade do negócio, quando a gente passou a pegar dinheiro, a gente começou a aplicar, de fato, nessas outras linhas, muito mais voltado à qualidade operacional e gente. Tanto que, durante 3 anos, o CMO da ABI chegava para mim e perguntava, cara, o que você consegue fazer se eu te der $2 milhões? Onde você vai botar? O que você vai fazer de marketing? E eu tentava responder, eu falava, isso, vai dar para crescer tanto. Depois desses 3 anos ele vinha, ele continuava com as perguntas e falava, cara, não vou usar para o marketing, se quiser eu vou contratar pessoas, beleza? E aí eles começaram a entender também o quão isso era importante e aí começaram a liberar esse dinheiro. Então acho que esse é um dos aprendizados mais importantes que a gente teve nessa época, do como a forma como você vai investir esse dinheiro de fato vai ditar o que vai acontecer com o teu negócio. E eu acho que isso é verdade para muitos negócios que a gente vê aí fora hoje em dia. Então, quantos negócios que captaram em 2021 muito dinheiro e investiram puramente em marketing, em expansão, seja internacional ou local, mas sem uma estrutura de fato para suportar isso. E aí sofreu com qualidade, sofreu com reclamação de clientes, e aí o negócio depois acaba tendo que reduzir de tamanho porque não é capaz de se manter naquele nível que chegou, e inclusive isso acaba impactando a própria percepção de investidores sobre eles. E aí tem mais dificuldade de acesso a capital e eventualmente pode danificar até um segmento inteiro de uma indústria, como aconteceu no caso da Nano. Então acho que o segmento de groceries delivery pelo mundo ficou muito mal conhecido porque captou-se muito dinheiro e gastou-se muito dinheiro também, sem de fato ter certeza sobre rentabilização do modelo e o que isso de fato poderia trazer no futuro.